Eu, Você e Tudo que Existe, de Liliana Yacoca, ilustrado por Sayron Franco. Era uma vez uma árvore que crescia em muitos países. Crescia no Brasil, no Chile, na França, no Canadá, na Jamaica, em muitos e muitos outros países. E até no Japão. Era uma vez um sol que se encantava com as cores do amanhecer no mundo inteiro. Era uma vez um rio que corria apressado para se encontrar com os outros rios no mar. Era uma vez uma pedra que há milhões de anos estava parada no mesmo lugar. Era uma vez uma lua que adorava abrir claridades na noite e espiar pelas janelas das casas. Era uma vez um vento que sonhava balançar o planeta Terra. Era uma vez uma escuridão que escondia a árvore, o sol, o rio, a pedra, a lua e se misturava com o vento. Era uma vez um índio que pintava o corpo, que brincava, tocava e dançava, que gostava de correr na mata e também do calor da fogueira, e que falava com a árvore, com o sol, com o rio, com a pedra, com a lua, com o vento e com a escuridão. Era uma vez uma história que algum dia começou. Era uma vez eu, você e tudo que existe. Certo dia, a árvore que vivia no Brasil estava carregada de folhas e flores. Era verão. Aquela que vivia na França mostrava os galhos cobertos de neve. Lá era inverno. Em outros países, a árvore espalhava folhas secas. E em outros ainda, seus frutos começavam a nascer. Certo dia, o sol, que não tem irmãos, nem ninguém que se pareça com ele, resolveu brincar de noite e se juntou um pouquinho só com a lua, às 6 horas da tarde. Certo dia, o rio correu calmo, muito calmo, acompanhando um velho remador que queria conhecer o mar. Certo dia, a pedra achou que tinha se mexido. Uma joaninha havia caminhado sobre ela. Certo dia, a lua se escondeu de todos. Amigos passaram a noite no jardim esperando que ela aparecesse. Certo dia, o vento resolveu descansar. Alguém procurava folhas secas para colocar dentro dos livros. Esse alguém aguardou o dia seguinte. Certo dia, a escuridão divertiu muita gente. Inventou lobisomens, sacis pererês, mulas sem cabeças e até vampiros. Ninguém dormiu naquela noite. Certo dia, o índio se enfeitou todo, pintou o corpo de vermelho, colocou argolas no nariz, penas na cabeça e depois tocou e dançou por muito tempo, junto com todos os outros índios como ele. Certo dia, a história continuava tranquila. Ninguém se preocupava com ela. Certo dia, eu, você e tudo que existe gostávamos de viver. E aconteceu então uma árvore ser derrubada por um lenhador, e depois outra, mais outra e mais outra, ainda outra. Desse jeito não vai sobrar nenhuma. Foi o patrão que mandou, respondeu o lenhador. Por quê? Todos se perguntavam. Aconteceu então um sol que não reconhecia mais as coisas amigas que ele já havia iluminado. Fumaças cinzas cobriam as cidades. Caçadores corriam na mata procurando aves coloridas.
Acabei de pegar mais uma dessa espécie! Falou um deles com a gaiola na mão. Aconteceu então um rio onde pessoas ambiciosas, exploradoras, donas de grandes máquinas ou vai saber do que, jogavam nele o que bem entendiam. Isso é sujeira! Mais nada! Gritou um canoeiro. Tem gente enriquecendo com isso, afirmou o outro. Aconteceu então uma pedra, que agora era só um pedaço de pedra. Roubaram, sem dar explicações, muitas partes dela. Procure minérios, ouro e tudo que é valioso, disse um garimpeiro. Ai, ela era tão bonita e não incomodava ninguém. Aconteceu então uma lua que brigava com o brilho das queimadas na mata. Nas cidades, as janelas das casas estavam sempre trancadas. Por que será? Era o medo. Todos estavam com medo dos ladrões, dos malandros, dos miseráveis. Aconteceu então um vento que chorava porque não tinha mais sonhos. Ouça, parece alguém sofrendo, exclamou um homem que não conseguia pegar no sono. Durma, é só o vento, garantiu a mulher dele. Aconteceu então uma escuridão triste. Quase mais ninguém se divertia com as brincadeiras dela. Que noite negra, comentou o comandante de um navio parado no porto. Negra como carvão, reforçou o marinheiro. Aconteceu então um índio que descobriu que o homem branco não gostava da música dele, da dança dele, do jeito que ele se enfeitava, do modo que ele vivia. Aqui não moravam os índios? Perguntou um viajante. Agora estas terras são minhas, respondeu o fazendeiro. Aconteceu então uma história que precisava ser mudada. Aconteceu então eu, você e tudo que existe tendo que aprender muitas coisas novamente. Até que a árvore foi lembrada pelo bisavô, que falou para o avô, que contou para o pai, que cochichou para os filhos. O bisavô ajudou, o avô plantou, o pai regou e os filhos puderam apreciar a nova árvore. Nova e muito antiga, aquela árvore. Até que o sol encontrou um ninho de andorinhas no telhado de uma casa e, com o maior brilho que tinha, resolveu acompanhá-las nas suas viagens pelo mundo. Cores há muito esquecidas voltaram a aparecer em todos os lugares, até que o rio chamou a atenção de pessoas preocupadas. Fora, porcalhões! Elas gritavam, e gritaram tanto que até perderam a voz. Os porcalhões ensurdecidos viram que não havia mais lugar para eles e foram embora, levando a sujeira junto. E se alguém quiser saber mais, basta perguntar para os peixes. Até que a pedra passou a ser visitada por meninos e meninas em dias de piquenique. Em cima dela, todos comiam sanduíches e tomavam refrigerantes. O cachorro de uma fez xixi lá mesmo. Ele molhou a pedra! Gritou uma das crianças. Até que a lua inventou grandes sombras para afugentar os malfeitores. Muita gente abriu as janelas para que as sombras entrassem. Em seguida, toda aquela gente junta foi defender a mata. A coruja e o morcego assistiram a tudo o que aconteceu, até que o vento fez um grande esforço e balançou o que ele conseguiu balançar. Teve quem se acostumou a esperar o vento para sentir os cabelos voando. Até que a escuridão organizou uma grande brincadeira de esconde-esconde. Alguns foram se esconder nela,
Engraçado e estranho, disse o sobrinho para o tio. Ela é escura e clara. No meio dela, tudo aparece e desaparece. Até que o índio, junto com todos os outros índios que ainda existiam, ensinou quem queria a se enfeitar, a brincar, a tocar, a dançar, a correr na mata, a se esquentar na fogueira. Foi uma festa maravilhosa. Muita gente, quase todo mundo, falou então com a árvore, com o sol, com o rio, com a pedra, com a lua, com o vento e com a escuridão, até que a história se modificou e, na verdade, sempre tinha sido uma linda história. Necessitava apenas de algumas descobertas, até que eu, você e tudo que existe éramos uma coisa só e vivíamos felizes.